Finalmente, análise do contratado, o segundo contratado dessa janela do Sport Clube Vitória. O primeiro foi Thiago Couto, que eu já adianto, vai ter análise também. Na verdade, Paulo, a análise já estava quase pronta, Thiago Couto, né? Só que aí adiantou o lado quando eu falei do cidadão para Paulo, Paulo colocou as coisas na frente e a gente está gravando dele. Rubem Rodrigues, que a galera gastou, que eu falei como se fosse sotaque português, mas foi de gastação, porque gringo na minha cabeça automaticamente fala espanhol. Mas é isso, Paulo, vamos ver aqui as características. Então já peço pra você, aperta aí bastante no gostei, aperta bastante no hypar. A meta de likes desse vídeo é de 5 mil, e quanto mais pontos você puder hypar, melhor ainda. E claro, se inscreva no canto. Análise do contratado é sempre importante ressaltar. A galera fala, mas quando contratou fulano, vocês não criticaram, ou vocês falaram bem. Gente, aqui é característica. Depois de dar característica, a gente dá a nossa opinião. Mas a característica do atleta não é opinião. É a característica de Paulo, que viu quantos jogos, Paulo? 8, 9, 10, sei lá. 10, meia sempre 10 jogos. Obrigado. 10 jogos dele e depois a gente vai opinar com base no material. Não são melhores momentos aqui, muito pelo contrário, até porque Paulo traz também pontos negativos. Falei demais, Paulo. Vamos lá, vamos pra cima. Mais uma análise que seja a primeira de muitas aí, vamos lá. Exatamente. Como a galera já tá acostumada, a gente sempre começa com a fase ofensiva do jogador, ou seja, momento com bola. Primeiro indicador de desempenho, que no caso é a primeira característica que a gente vai observar dele, é que ele não é um jogador com tanta disposição física de velocidade ou tanta musculatura como a gente está acostumado a ver aqui, principalmente no futebol sul-americano, mas ele tem uma noção muito boa de sustentar a pressão nas costas, ou seja, conseguir controlar bem a posse de bola quando tem um adversário tentando incomodar e tentando desarmá-lo, como é o caso agora. Se vocês observarem, ele sempre faz essa proteção e controle de bola visando girar para cima do opositor, visando sair por fora de uma zona de pressão, como a gente está observando agora, para poder clarear uma linha de passe, né? Então, a primeira característica que me chamou a atenção nele é que a gente vai falar daqui a pouco sobre posição também, mas ele tem muito essa característica de conseguir sustentar essa pressão, temporizando, controlando com a direita e com a esquerda, né? Ele que é ambidestro, já trazendo aqui para vocês também, faz ações, né, com fundamentos com os dois pés, domínio, passes, finalização, tanto com a esquerda quanto com a direita, embora o pé direito seja o seu pé dominante, mas ele faz essa característica com as duas ações, como a gente vai observar aqui. Além dessa característica que ele tem de sustentar a pressão, como a gente está observando agora, ele pode fazer isso também em cenários de transição, né? A gente viu ali em alguns momentos ele recebendo esse passe no entre linhas e protegendo, mas também em alguns momentos de transição, quando ele quer botar essa bola na frente e ver um jogador, ele faz essa característica também. Outro ponto que a gente vai salientar aqui também é o passe num cenário de transição ofensiva. Aquele passe esticado que os meias costumam fazer quando o time está muito recuado e precisa iniciar o contra-ataque. É também uma característica, ele tem muito essa bola final, né? Esse penúltimo passe para buscar o companheiro em velocidade nas costas da última linha, como a gente está observando aqui. Tem esse desmarque de apoio para flutuar ali no meio de campo, principalmente pelo lado direito, né? Ele que atua muito como meia centralizado, caindo pelos lados, né, até em alguns momentos como meia direita, buscando esse passe de ruptura nas costas da última linha, como nesse lance aqui que ele vai dar assistência para o seu companheiro. É o segundo indicador de desempenho dele. Aqui a gente vai observar novamente essa ambidestria funcional, né, ele domina com a esquerda girando e faz o passe com o pé direito. Então, diferentemente do Elton Rato, que só tinha muito a perna esquerda, ele tem essa noção de trazer para os dois pés e poder fazer essa jogada. Terceiro indicador de desempenho desse primeiro vídeo é o drible curto para puxar um contra-ataque em velocidade, mas atenção, ele não é um jogador de sprint onde ele vai ficar nessa condução com a bola por 20, 30, 40 metros. Essas conduções dele são conduções mais curtas, são acelerações que eu chamo de arranque inicial para tocar. Ele não tem muito essa característica de conduzir em velocidade, passar por um, passar por dois, como o Mateuzinho tem, por exemplo. Então, para a gente nivelar aqui expectativa, ele tem esse arranque inicial, que ele toma a frente de 2, 3 para clarear e possibilitar ele fazer ali um pouco, né, de jogo vertical, né? Tem ali a capacidade técnica de drible curto, né? O jogador gosta de fazer uma caneta, uma jogada um pouco mais plástica para sair do campo, e a ciência que o meio campista precisa ter, ele tem pelos lados de temporização, né? Ou seja, de não forçar uma jogada quando está em desvantagem, de fazer o passe para trás, de esperar o time sair. É o que falta o Vitória em alguns momentos, esse jogador que não tenta acelerar a todo momento, mas que tranquiliza um pouco o jogo, que o William Oliveira e o Mateuzinho fizeram no primeiro, né, Bavi que a gente teve. Então a gente vê que é um jogador que tem essa característica
pela fase ofensiva. Perfeito. Lembrando que você pode comprar na GolCase usando o cupom GOLVITORIA. Basta você escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela. Tem garrafa em promoção, tem copo em promoção, tem muita coisa boa. É claro, você pode comprar na GolCase, que é parceiraça aqui do Canto Rubro Negro. Os produtos são sempre de muita qualidade. O Paulo, inclusive, está com a capinha dele. Eu estou com a minha capinha. Basta você buscar na GolCase e usar o cupom GOLVITORIA. Vamos lá, vamos para mais um indicativo de desempenho. Claro, se você não deixou o like ainda, deixa o like, porque é muito importante, Paulo. Vamos lá. Exatamente. Ainda falando do momento dele com bola, a gente vai trazer agora outras características, e essa foi, vamos dizer, a mais notável que eu vi dele nos 10 jogos ao qual eu assisti da Championship, que é a segunda divisão na Inglaterra, que é a capacidade de jogar a um toque, de fazer passes de primeira, né? E isso pode parecer um fundamento muito simples, mas é de extrema importância, principalmente no futebol brasileiro, onde a gente tem pouco espaço e onde 2, 3 toques pode gerar um desarme, pode gerar uma perda da posse de bola, uma pressão ainda maior. Então, se vocês observarem aqui, em vários momentos ele faz o jogo a um toque, o passe de primeira, para ganhar duas coisas. Primeiro, a fuga da pressão do adversário para que não se aproxime totalmente dele e ele possa ser desarmado, porque ele, em alguns momentos de costa, não é um jogador tão veloz assim. E principalmente para acelerar o passe, buscando um companheiro já em progressão, já em velocidade. Então ele tem um jogo a um toque para utilizar essas duas características fundamentais. Evitar a pressão, como é o caso agora, que se ele domina, o jogador desarma ele, e por isso ele já joga de primeira para colocar o companheiro em velocidade e para ter esse passe um pouco mais acelerado. E aqui, já falando um pouco também de posição, observe que ele é um meia de fato, mas que atua com meia direita em alguns momentos, né? Um meia com liberdade para cair nos dois lados, muito similar ao que Mateuzinho faz, embora ele tenha algumas características diferentes, né? Por exemplo, acho que ele tem uma pisada na área com a finalização melhor que Mateuzinho, já trazendo esse paralelo para um jogador que é da nossa posição, mas a gente pode esperar dele esse espaço de primeira para acelerar as jogadas, fazer com que os companheiros saiam com mais velocidade, tenham uma probabilidade maior de puxar esse contra-ataque. Como ele não é um jogador de arraste, de condução e velocidade, ele busca gerar essa aceleração com esse passe longo, com esse passe vertical, com esse passe um pouco mais rápido, para que ele não retarde a jogada do seu time, tanto para associar curto, como a gente viu agora também. Outro ponto que para mim também é uma característica que faz muito sentido do meia é a pisada na área, né? Ele tem uma capacidade de infiltrar como elemento surpresa muito grande. Porque eu falo infiltrar como elemento surpresa, é não somente atacar a área, mas atacar de uma forma que a linha não espera que ele tá fazendo esse movimento. E foi assim que ele fez alguns gols pela equipe do Oxford United. E aqui a gente vai trazer também, óbvio, não só os lances de gols, mas lances onde ele também consegue gerar. Ele tem ali uma capacidade de preenchimento da área muito grande, né? Você observe que ele cadencia a passada, ele trava a aceleração para que o adversário vá e ele fique mais livre. Ele tem ali esse controle de acompanhar a trajetória da bola para gerar essa finalização ao toque, principalmente ao toque. Se você observar aqui, as principais finalizações dele aqui é de primeira, né? Não é aquele jogador que domina, que espera, não. Ele já vem chegando, já vem flutuando, infiltrando com o elemento surpresa e pegando essa bola de primeira, que é uma característica que ele tem com a direita e com a esquerda, e também tem essa finalização de primeira com a cabeça, né? Não à toa, ele já jogou como falso 9, já jogou como centroavante, porque também tem ali um jogo aéreo para gerar esse arremate de primeira também, aí outras características dele no momento ofensivo. Lembrando que aqui Paulo não está trazendo melhores momentos, Paulo está trazendo contextos de indicativos de desempenho e claro, a gente vai trazer também os pontos negativos. E Paulo, eu já posso adiantar, fala muito claramente que só jogou em tapete, né, pai? Aqui é um pouquinho diferente. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir, vamos lá. Bom, para fechar, não podemos negligenciar a fase defensiva, né? Então aqui a gente vai trazer alguns cenários que ele pode ajudar. Já adianto que não é um jogador com tanta velocidade e que tem sprints longos para acompanhar. Por isso que ele ajuda em cenários defensivos de distâncias menores, como uma pressão pós-perda no primeiro contato, como a gente observa agora, que ele dá um salto de 3 metros para frente, dá o combate, recupera a posse de bola. Então, a gente pode esperar ações defensivas deles mais curtas, reduzidas, como encurtar a distância no zagueiro, pressionar um zagueiro, induzir o zagueiro a jogar pelo lado. Isso é muito importante para o modelo de jogo que Carpini tem no Vitória, mas não
ações longas, até por isso que ele não ficou tanto tempo jogando pelo lado, porque ele não tem essa transição de 30 a 40 metros, nem um acompanhamento de 30 a 20 metros, ele tem ali ações mais contidas, como a gente está observando agora. Sempre os saltos na pressão após perda é onde ele já está próximo, né, de 5, 10 metros no máximo, e aí sim ele é um jogador combativo, né? Eu não acho que ele é um jogador preguiçoso, mas é questão de característica. Por exemplo, agora, é o que eu trouxe, né, aqui, né? Ele fecha o passe por dentro, obriga o zagueiro a jogar pelo lado, e aí ele vai encurtando a distância, aí ele vai pressionando, aí ele vai incomodando a saída de bola do zagueiro, para ficar mais confortável para ele poder ajudar a equipe. Porque se for pedido para ele distâncias muito grandes, tanto para frente quanto para o lado ou para trás, ele não é um jogador que tem essa característica, já adiantando aqui para vocês. Tem que ser essas distâncias menores. E outro ponto também que me chamou a atenção é que ele tem uma boa leitura para cortar a linha de passe. Ou seja, para entender onde é que o jogador adversário quer fazer o passe e ele fechar essa linha de passe. Esse gol dele que ele faz é assim, ele lê que o goleiro vai fazer o passe no volante, corta a linha de passe e faz o gol. Tem outra jogada que ele recupera também na sequência bem similar, parecida, ele vê que o goleiro fazer o passe por dentro, ele corta a linha de passe do volante e consegue interceptar o passe. Então você vê que não é um jogador preguiçoso, né? Porque muita gente pensa, ele não bate de área a área, ele não acompanha 20, 30 metros, ele não marca. Não, não é assim. É o entendimento do que ele pode ajudar, como ele pode agregar e o que ele pode entregar com base às suas características. E é justamente isso. Combate, sim, e leitura de espaço, só que em distâncias menores. Por isso que eu acho que ele pode ser um jogador interessante na primeira linha ao lado do centroavante. Aqui a gente tem agora algumas imagens, Paulo, que você trouxe do mapa de calor, comparando ele com o nosso camisa 30, né? Então vamos colocar aqui na tela, Paulo. E aí? Exatamente. Aqui eu trouxe um comparativo do Mateuzinho de 2024 do Brasileirão e o Mateuzinho de 2025, é que a gente não tem muitos meses e tem até uma diferença do Mateuzinho do ano passado para esse, né? Observe que o mapa de calor dele é um jogador que flutua muito no meio de campo, mas cai muito pelo lado direito. Extremamente, rigorosamente similar a que o Mateuzinho fazia em 2024. Essa só colocando aqui a imagem completa, pronto, agora vai, pronto, pode seguir. Exatamente, então você vê, né, que tinha realmente essa característica parecida não em jeito de jogar, mas em posicionamento no campo, né? Parece até que é o mesmo mapa de calor, né, do Mateuzinho e o do Rubem Rodrigues. Já em 2025 a gente vê que Mateuzinho tá caindo mais nos dois lados, principalmente no lado esquerdo, né? E aí ele manteve a concentração pelo lado direito de sua equipe. Ele pode jogar ali no lado esquerdo, mas acho que na direita o Rubem Rodrigues tende a fluir um pouco mais no jogo dele pela disposição que ele tem. Então aqui só um comparativo do mapa de calor. Uma dúvida, dá para jogar os dois? Dá sim. Dá, mas acho que o Rubem Rodrigues com o Mateuzinho dá para você jogar num losango, onde o Rubem Rodrigues joga como segundo atacante e Mateuzinho centralizado, ou vice-versa. Dá para jogar também Mateuzinho voltando a ser um beirado ali, jogando de fora para dentro, associando com ele, pode ser também uma ação interessante, né? Aquele losango com 3 volantes, Mateuzinho ou ele mais à frente, e aí um ou outro perto ali do centroavante, dá para jogar junto, mas aí tem que ver a adaptação dele. Aqui tem alguns números dele nessa Champions League 2024-2025, 39 jogos, 28 jogos de titular, né? Passe, ele tem a média de 14 passes por jogo, 74% de aproveitamento, 34 passes decisivos, quase a média de um passe decisivo por jogo, que é muito importante para uma posição de meio campista. Finalizações, tem 35 com 34% de eficiência, que, né, o número ficou um pouco abaixo, né? Disputa vencidas por jogo, ele tem ali a média de 3,7, né, 50%, um número bom para meio campista. Bolas recuperadas 2,7 para meio campista também tá bem interessante, e perde 7,7 nesta temporada, que também não tá tão elevado assim não. O meio campista geralmente é o que mais perde. Mateuzinho tem jogos que perde 15, 18 bolas no jogo. Aqui eu trago, né, um link, né, de alguns scouts, né, de recordes do ranking do time dele, Oxford United, na Championship. Ele foi o terceiro jogador com mais passes decisivos, né, como eu trouxe, quase um por jogo. Para além dos passes decisivos, a gente vai ver também que ele foi o primeiro jogador com mais grandes chances criadas, que é diferente, né? Aqui são situações ainda mais de gol do que o passe decisivo. Ele foi o primeiro, né? Mesmo ali tendo 8 ou 9 jogos de reserva e 4 a qual ele não entrou, ele teve 7. E aqui um número que acho que a galera não vai gostar muito, né? Um ranking que a galera não vai gostar, né? Ele foi o quarto jogador que mais perdeu grandes chances do Oxford United. O Mark Harris, meu Deus do céu, né? 10 grandes chances, é muita coisa. Embora lá são 46 jogos do campeonato, né? E ele teve 5 grandes chances, perdeu o segundo nesse quesito. Pois é, Paulo, primeiro pedindo para você que está assistindo a gente, não esquece do like, não esquece de se inscrever no canto, por favor, você ajuda demais. O Hypar tá do lado dos comentários. E a gente vai agora
Fala dos pontos negativos, né? Eu já adianto aqui, Paulo, do que eu procurei saber, eu até falei com o Paulo no off. Primeiro, adaptação, né? A rotação aqui é diferente, ele vai enfrentar um clima diferente, com gramados diferentes. Claro, isso não é necessariamente uma característica negativa do atleta, é bom que isso fique evidente, mas é um contexto que pode sim atrapalhar, Paulo, então vamos seguir. Exatamente, eu acho que durante a minha explicação aqui dos pontos positivos, eu falei algumas questões do que não esperar dele, como um jogador de arraste, como por exemplo, guardada devido a proporções, um mosquito tende a arrastar, levar 3, 4, ele não é jogador muito disso, ele tem aquele arranque para fazer o passe, né, mas não de levar essa bola por 20, 30 metros, então não esperem isso dele, assim como defensivamente não espere também, né, distâncias muito longas nos seus combates, nos seus fechamentos de espaço, ele não é um jogador com essa característica também, né. Outro ponto também que eu observei, Léo, é que ele tem uma queda física considerável da metade do segundo tempo para a reta final. Foi raro nessa temporada ele jogar os 90 minutos. Ele sempre sai aos 70, 72, 70, 72. Ou quando vinha do banco de reservas também jogava 30, 40. Então deu para ver que ele teve uma queda física notável, considerável nessa parte do jogo, né? Dos 20, 25 do segundo tempo para a reta final ele tinha uma queda física. Para além disso, ele vai ter dificuldade com o gramado, né? Os gramados que ele jogar, mesmo sendo Champions League, todo mundo que acompanha sabe que são gramados de extrema qualidade, melhor que qualquer um do brasileiro. Eu posso falar que um gramado que estava lá do Watford é extremamente melhor que qualquer um que a gente tem aqui no Brasil. O gramado que tinha do Leeds é melhor que qualquer um que a gente tem aqui no Brasil. Então, em relação ao gramado, vai ter um pouquinho de dificuldade, ao clima também. É um jogador que tem, né, também algumas dificuldades em alguns momentos. Eu vejo que quando ele está pressionado de costas, ele gosta de valorizar muito a posse de bola e tentar um drible ali quando poderia ter uma aceleração ou outra também, definir melhor a jogada de fora da área. Dentro da área ele finaliza muito bem, mas fora da área ainda falta ele arriscar um pouco mais e caprichar um pouco mais. São alguns pontos que não chamam a atenção do jogador, que é normal, né? Ninguém é perfeito. Perfeito, ele vem com um contrato de 2 anos em definitivo para o Sport Clube Vitória. E claro, quero saber o que é que você achou dessa contratação. Paulo, já vou adiantar a minha opinião. É uma aposta interessante. O Vitória está garimpando mercados alternativos, aqueles caras que tiveram destaques em alguns campeonatos. É importante ressaltar que os melhores números dele na carreira foram na 5ª divisão na Inglaterra. Então a gente não vai considerar isso, é bom que se diga, tá? Ele fez 20 gols, deu 19 passes, Paulo, se eu não me engano, foi algo nesse sentido, para a 5ª divisão, então a gente não pode considerar. Mas é um atleta que vem desempenhando, vem jogando, vem demonstrando bom potencial e agora vai ter o maior desafio da vida dele, que é jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, né, Paulo? É uma contratação que eu acho extremamente válida para o início de temporada, só que o meio de temporada ela acontecer torna uma contratação de ainda mais risco, né? Porque eu tava falando aqui até no off com o Léo, talvez ele seja um jogador que demore mais de adaptar. E a gente não tá contando com jogadores que demorem de adaptar. A gente tá contando jogadores que vai jogar contra o Internacional Botafogo e vai resolver o nosso ataque. Talvez não seja o caso do Rubem Rodrigues. Ele já está no Barradão, na Vitória já postou vídeo do anúncio dele, já tá no Barradão, mas a gente sabe que 15, 16 dias ele não vai poder jogar a Copa Nordeste, seria uma boa escola. Então, acho que é uma contratação que, para mim, eu gosto muito mais que seja feita no início da temporada. Mas vamos torcer para dar certo também. Perfeito. Assistiu até aqui, bote aí. Rubem Rodrigues vai jogar lado a lado com o Mateuzinho e vai levar o Vitória, eu vou falar uma loucura gigantesca aqui, e vai levar o Vitória para a grandíssima 9ª colocação, nos levando a pré-Libertadores. Fala uma loucura aqui. Para ser maluco, vamos ser maluco logo completo. Viu até aqui? Deixa o like, se inscreva, compartilha. Esse vídeo tá sendo primeiro para os membros, depois para o público geral. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Valeu. Fui.